Tem uma coisa que eu queria te perguntar. Tu não precisa responder se não quiser, tá? Claro. Mas que nem a gente conversou, falou bastante do Pena. Uhum. Aí teve a tragédia com ele. Sim. Como é que foi pra vocês continuar, porque você estava em turnê? Né? Tinha acabado. Mas vocês tinham uma aqui no Brasil? Vocês tinham alguns shows já marcados, né? Tinha sim. Tinha um festival em Guarulhos que já estava marcado pro meio do ano. Tinha outro show que acabou não rolando, então, né, acabou não fazendo diferença. Mas tinha compromisso, sim, já agendado pra volta dele. E tinha a possibilidade da gente tocar com Pestilence aqui na América Latina, porque depois da tour europeia eles vieram pra América Latina, vieram fazer América do Sul. Então, existia a grande probabilidade da gente ser a banda brasileira que ia acompanhar ele nessas datas na América Latina. Mas acabou não rolando. E como é que foi pra vocês? Porque daí vocês tiveram que continuar e passar por tudo aquilo que vocês passaram, né? Como é que foi pra vocês esse processo? Porque não é fácil, né? Vocês têm que fazer o show e ter todo aquele processo de luta, digamos assim. Cara, assim, o que eu vou dizer? É complicado porque... Inclusive, eu acredito que a decisão que a gente tomou na época, ela deve ter surpreendido muitas pessoas e não estaria exagerando se eu dissesse que desgostado algumas pessoas. Pois é, essa era uma dúvida, se tinha muita questão de... Cara, explicitamente não chegou pra nós, entendeu? Eu acredito que várias pessoas daqui a pouco deixaram de ouvir a banda ou, enfim, não sei se fizeram, tipo, propaganda negativa contra, se, enfim, falaram mal da banda pelas costas. Até então eu não tenho noção. Mas é provável que várias pessoas deixaram de ouvir o som porque acreditaram que a decisão de seguir tocando não era mais acertada. Em contrapartida, eu acredito que sim, muitas pessoas acharam louvável e admiraram a nossa decisão de seguir tocando, porque entenderam que essa era uma das grandes maneiras que nós tínhamos a oportunidade de honrar o legado dele. Foi o que eu pensei quando eu ouvi sobre o caso. Eu vou te dizer, cara, que pra nós, a gente não teve um momento de hesitação. Talvez seja cruel da minha parte falar isso assim de maneira tão natural, porque as pessoas imaginam que tu vai viver um momento de luto eterno ou que tu vai ficar arrasado sem raciocinar direito durante muito tempo, em que tu vai ficar inconsolável durante um período que pode ser bem grande. Então, quando as pessoas veem que tu tem uma reação imediata, a tendência é dizer que tu não te importou tanto. Então, existe uma naturalidade em acreditar que a pessoa que não chora num velório, por exemplo, ela não sentiu a perda da pessoa. Ou a pessoa que não demonstrou de alguma maneira o luto de forma assim tão explícita, não tenha sentido tanto aquela perda. O que na minha concepção é errôneo, porque cada pessoa digere a informação e o sentimento de uma forma, sim, interpreta e vivencia aquele momento de uma maneira diferente. Então, eu me lembro que quando o Fabiano faleceu, cara, naquele dia, era uma terça-feira, e eu e o Sandro, a gente recebeu a notícia, e a gente estava se falando, porque até então aconteceu uma coisa muito chata para nós. Porque o Fabiano faleceu em São Paulo. Os pais deles já estavam lá, porque já sabiam que a coisa estava difícil e que eles queriam estar perto do filho. Uhum. Que ele, né, estava sendo difícil para ele superar a infecção e tudo mais, então eles estavam já lá em São Paulo. Só que quando o Fabiano faleceu, a gente estava em Porto Alegre, aí o Sandro. E os dois fudidos de grana. Eu sem um puto tostão no bolso. E o Sandro também. E aí a gente queria se despedir do cara. Só que a gente não tinha grana pra ir viajar. Então a gente fez todo um mesh. O pai da Mari, que é a esposa do Sandro, conseguiu comprar uma passagem. Só que no fim acabou dando uma treta que a gente ia embarcar e a passagem foi cancelada pelo cartão de crédito. Enfim, acabou dando uma zica fodida que a gente não conseguiu ir se despedir do cara. E os pais dele tinham, pelo que eu entendi, era já desejo dele, de muito tempo, iam fazer a cremação do corpo, não teve enterro. Uhum. Então, tipo, era o dia do velório e já era. Perdeu aquele dia, já era. Enfim. Só que durante esse dia, enquanto a gente estava se comunicando, a gente estava justamente tomando essa decisão. Tá, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir com a banda? A gente vai encerrar o Rebellion? E, cara, quando a gente começou a cogitar essa hipótese já de seguir ou parar,
essas duas hipóteses, a gente parece que foi combinado e não teve hesitação. Assim, tipo, não, a gente vai seguir. A gente vai seguir primeiro porque a gente precisa, né? A decisão de voltar a tocar depois de 14 anos foi algo que a gente pensou muito, porque envolvia muita coisa, envolvia a gente transformar a nossa vida de novo para viver isso de uma maneira o mais profissional possível, já estando com cada um de nós suas vidas estruturadas, vivendo de outras fontes de renda, sim, com suas famílias. Então, foi muito esforço para agora fazer o bagulho morrer desse jeito. E também, e foi o fator determinante principal, é que essa era a maneira de honrar o trampo que o cara teve a vida inteira dedicada pra música. O Fabiano sempre esteve envolvido com música e ultimamente, antes de voltar com o Rebellion, ele teve esse envolvimento com a produção musical, compondo trilhas, produzindo discos e outras coisas, porque a principal vontade dele não tinha sido saciada, que era viver da música com uma banda. Foi ele que produziu os 2 últimos CDs de vocês, né? Foi, justo. Foi o relançamento do Bringer of War com essas 4 músicas novas e o The Hell's the Chris, que foi o disco de volta da banda em 2016. Então eu tenho certeza de que se ele tivesse a opção de viver de música de uma banda, ele não seria produtor musical. Né? Então, tipo, a banda acabou em 2002, ele participou de outras 2 bandas, fez turnês com o Andraus também, que era uma outra banda que ele admirava muito, que era de amigos dele de São Paulo. Mas eu tenho noção, e eu sei, porque, enfim, eu sou amigo dele, fui amigo dele durante 30 e poucos anos, a intenção dele era ganhar dinheiro com o Rebellion, era se viver do Rebellion, era ter o Rebellion como principal fonte de renda, ou, profissionalmente falando, a principal fonte de reconhecimento musical era o Rebellion. Então, para nós, foi mais do que natural seguir com a banda para honrar, né, a trajetória do cara e o legado do cara, e para fazer viver o sonho dele enquanto a gente tivesse forças e saúde para isso. Eu acho até que ele ficaria chateado, certamente, se a banda acabasse por culpa dele. Certamente. Até porque a gente sempre teve a noção, gurizada, de que se fosse o inverso, ele seguiria. Não. Se fosse eu que tivesse falecido, ou se fosse o Sandro que tivesse falecido naquela situação, ele ia seguir por respeito à nossa vontade. A memória de vocês também. Porque, cara, diferente de várias outras bandas que a gente conhece, em que as pessoas se conhecem aleatoriamente, ou que muitos acabam publicando anúncios e acabam aparecendo os músicos, outros são contratados de forma profissional, com contrato, inclusive, sim, com cláusulas. A nossa relação musical sempre foi de amigo. Nós tocamos junto porque éramos amigos. Não a gente acabou sendo amigo porque a gente fazia parte da mesma banda. Sim. Então, uma coisa que a gente sempre respeitou muito foi isso. Tanto que, fora nós, que sempre fomos os 3, mais o Ronaldo, que também é nosso grande irmão, e só não tá conosco hoje em dia porque a situação dele lá em Santa Catarina com o filho pequeno ainda não permite que ele seja um membro efetivo do Rebellion, mas sempre foi durante boa parte da carreira da banda. A gente nunca teve uma pessoa de fora na banda. O mais próximo de uma pessoa de fora que nós tivemos experiência de conviver conosco foi o Adriano, que já era amigo de longa data e que é o guitarrista do Exterminate e que nos acompanhou durante a turnê do The Hell's the Chris. Então os shows que a gente fez no Brasil e os festivais de verão que a gente fez lá fora em 2016 foram com ele. Mas assim que a gente acabou esse compromisso, vamos dizer assim, a gente optou em voltar a trabalhar só nós 3, porque a gente acha que a banda funciona como nós, como irmãos. Porque é uma relação de muitos anos. E como eu falei, de amizade. A gente cresceu junto, ouvindo as mesmas coisas juntos, e tínhamos o mesmo sonho de viver de música juntos. Perfeito. Então várias coisas aconteceram, né, no trajeto, na história de nós, enquanto pessoas e da banda, mas sempre a gente manteve aquela ideia de que, cara, se não for nós, não vai ser com ninguém. Só que agora a gente se viu obrigado, né, a fazer alguma coisa. Sim. Tipo, eu não tenho como aprender a tocar guitarra e, enfim, não posso tocar guitarra e baixo ao mesmo tempo.